esse reconhecimento do ditador Maduro, ele é natural dentro do próprio alinhamento ideológico, haja vista que todos sabemos que hoje o Foro de São Paulo, ainda que tenha evoluído, né, para o Grupo de Puebla, mas ele constitui um esforço das esquerdas na região da América Latina para justamente chegar ao poder politicamente. E nesse grupo existem grupos paramilitares ligados ao narcotráfico, existem grupos ainda que estão dentro da militância marxista do século passado, mas também existem forças internacionais, e eu costumo dizer que a geopolítica ela exige que as pessoas que se dedicam a esse estudo tenham bastante estômago, porque há muita hipocrisia e há jogos de interesses que são difíceis de entender. Por exemplo, nós observamos que lá na COP27, o presidente da França, ele se aproximou do Nicolás Maduro, até numa situação meio informal, mas foi gravada, e tentando articular um encontro para um reordenamento regional. A Guiana Francesa, ela está naquela região amazônica ao norte do país, né? E também, junto com a Guiana e junto com o Suriname, se encontram agora em tratativas para a exploração de petróleo, porque há grandes jazidas de petróleo, inclusive na parte equatorial brasileira, que estão aguardando exploração e investimento internacional. O próprio Estados Unidos, eles que capitanearam o reconhecimento de Juan Guaidó, inclusive bloqueando os bens e várias quantidades de dólar junto não só em relação aos investimentos nos Estados Unidos, mas em relação à União Europeia também, porque eles capitanearam o reconhecimento de Guaidó e colocaram esses recursos à disposição do presidente, que foi reconhecido pela Assembleia Legislativa, pela Câmara, na verdade, pela Assembleia Nacional da Venezuela. Nós temos uma situação híbrida e existe uma entrevista muito interessante que foi feita no Instituto Civitas com a embaixadora da Venezuela no Brasil, Maria Tereza Belandre, que eu até aconselho aos nossos ouvintes que dêem uma ida lá para ver. Ela detalha como foi esse processo de deterioração das instituições na Venezuela, como as Forças Armadas foram atingidas, como foi utilizada a Força Nacional Bolivariana, né, a Guarda Nacional Bolivariana, contra a população, para subjugar a população, como foi desarticulado o poder legislativo com o uso do poder judiciário num sinal de alerta para nós no Brasil também. Então, esse modelo que foi adotado na Venezuela, ele é bem conhecido. As consequências desse modelo também são bem conhecidas do brasileiro, que hoje olha no nosso entorno e não existe nenhuma experiência positiva do ponto de vista econômico, principalmente, mas também do ponto de vista político, no nosso entorno, dos países que foram ao socialismo ou se aproximaram dessa proposta dita bolivariana ou do socialismo do século XXI. Então, essa situação que provavelmente se apresenta, para nós brasileiros, eu creio que ela é muito conhecida, porque hoje é impossível estar em qualquer cidade do Brasil, das grandes cidades, sem encontrar com venezuelanos. Foram aproximadamente uns 100 mil venezuelanos já foram internados oficialmente. A própria Organização das Nações Unidas, seja pela Organização Internacional para as Migrações, a OIM, ou seja pelo Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados, eles admitem que esse trabalho feito no Brasil, ele é exemplar, porque a Colômbia já recebeu quase 2 milhões de imigrantes da Venezuela, já vários atravessaram até as florestas ali da América Central em direção ao Panamá. Aqui nos Estados Unidos, há venezuelanos por toda parte se refugiando. Então, nós experimentamos um êxodo da força de trabalho, de empresários, daqueles que geravam riqueza, e hoje a situação da Venezuela é conhecida como catastrófica. Então, há uma expectativa, sim, não só da ditadura na Venezuela, como da ditadura na Nicarágua, da ascensão desse grupo liderado pelo ex-presidente Lula ao poder. Há uma expectativa na Bolívia também, que vive uma situação muito delicada, de ditadura também, poderíamos dizer, por causa, até com a ex-presidente já presa, uma presa política famosa, mas nós temos todo o nosso entorno.
Argentina, Chile, Peru, a Colômbia, a Venezuela. E os países que ainda persistem dentro de uma proposta liberal, como Paraguai, Uruguai e Equador, todos na expectativa se o PT novamente financiará esse movimento na América do Sul.